Mano do céu! Recentemente eu assisti o documentário aí da Netflix, Não Confie em Ninguém, a caça do rei da criptomoeda. Eu me lembro lá em 2019 que foi anunciada a morte do CEO da exchange canadense da Quadriga X, mas eu não imaginava, cara, que a história era mais cabeluda. Se você quer saber sobre isso, fica até o final desse vídeo pra você ver. Epaminondas Channel! Seja bem-vindo! Você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E gratidão a todos vocês que deixam like no vídeo, deixam também aí o seu comentário. Se você quer ajudar esse canal, não é com grana, não é com nada, é só deixar um like, cara, porque esse vídeo ele é recomendado para mais pessoas quando você faz isso. Esse documentário que saiu na Netflix tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado positivo da coisa é reforçar a famosa frase "Exchange não é carteira". E o lado negativo da história é que pessoas que não conhecem criptomoedas, não têm a mínima noção, elas entram na Netflix e se deparam com uma história maluca dessa do Gerald Cotten e acabam relacionando essa parada desses golpes com a criptomoeda. Aí fica meio pesado, mas isso faz parte, ossos do ofício. Não é a primeira vez que a mídia dá uma ênfase, né? Toda vez que a mídia fala de Bitcoin, eles tentam puxar essa parada negativa de crime virtual, de sei lá o quê. E no passado também fizeram isso com a eletricidade, com os automóveis, com a internet. Então, tudo que é revolucionário tem que ter uma crítica pesada em cima. A Quadriga Fintech Solution foi fundada em 2013 por Gerald Cotten e Michael Patrin. Nossa, eu só fiquei sabendo da existência dessa exchange lá em 2019, quando anunciaram a morte desse maluco aí. A Quadriga tinha uma aparência bem simples e na época veio resolver o problema de negociações com criptomoedas no Canadá. O Gerald era um jovem sorridente, vivia brincando com as pessoas, sempre de arreganho. Ele era muito inteligente, passava confiança. Ele era praticamente, né, como foi lançado em 2013, ele era praticamente um evangelista, um pioneiro aí do mercado de criptomoedas. Eu não sei quanto tempo você está aí no mercado de criptomoedas, mas uns aí de vocês devem ter passado pela alta lá de 2017. Aquilo foi realmente incrível. Ver o Bitcoin saindo de R$ 1.700, né, e valorizando para mais de 60 mil reais foi surreal. Só que a alegria de pobre dura pouco, e 2018 não foi um ano muito bacana, 2018, 2019. E ver o Bitcoin caindo da casa dos 20 mil dólares para 3 mil dólares não foi fácil. E o Ethereum então, de 1.300 para menos de 90 dólares. Cara, eu perdi muita grana nessa época, na verdade eu não perdi, eu deixei de ganhar, eu estava posicionado. Mas não foi fácil, cara, ver o Blockfolio. Eu tinha um saldo bonito, que era o quê? Em torno de 700, 800 mil reais. Ver essa grana toda derretendo, chegando na casa dos 200 mil, não foi fácil. Enfim, 2018 foi um ano tenebroso, o mercado quebrou e também quebrou muita gente. Tem até uma história aí, cara, que eu utilizei 3 bitcoins para comprar uma moto. Em outro vídeo eu conto para vocês essa história da moto de 3 bitcoin. Mas vamos lá, eu acredito que essa queda no mercado, né, esse crash aí em 2018, contribuiu para a quebra de muitas empresas. Até mesmo aqui no Brasil, a gente viu muitas empresas quebrando em 2018, 2019. Nessa época, algumas pessoas começaram a relatar dificuldades de saques nessa exchange. Imagina só o desespero das pessoas que colocaram todas as suas economias dentro dessa corretora. Pessoal, uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo desse período que eu estou inserido nesse mercado de criptomoedas é a importância do gerenciamento de risco. Muitas pessoas acreditam que gerenciar risco é só saber escolher, essa criptomoeda aqui, essa aqui sim, essa não. Não é só isso, gente. O gerenciamento de risco, ele está envolvido também a questão de você diversificar não só as criptomoedas, mas também a quantidade de criptomoedas que você coloca em cada exchange. A matemática é lógica. Imagina você pegar todo o seu capital, colocar em uma única exchange, é o seu capital alocado para trade. Eu não estou falando aqui do dinheiro que você tem em hold. Isso tem que estar na sua posse. Então, o capital que você colocou para trade, ele está ali naquela exchange. Se ela der um problema, você não consegue sacar, você perdeu tudo. Agora, a partir do momento em que você tem várias contas em várias exchanges e divide esse capital, você está gerenciando risco. Uma corretora quebrou, deu pau,
você não perdeu toda a sua grana, porque você tem um outro capital espalhado em outras exchanges. E eu quero aproveitar aqui, não fugindo do assunto desse vídeo, né, até para fazer um jabá. A Tani, cara, facilita essa parada do gerenciamento de risco. Então, se você tem medo, eu não quero ficar numa única corretora, eu quero diversificar em várias, mas eu não quero também estar com 300 mil abas abertas e não conseguir controlar isso, perder o controle disso. Na Tani, você se conecta em todas essas corretoras via API. E não se preocupem, a Tani não tem permissão para realizar saque das suas criptomoedas. Aí você tem um programa no PC ou um aplicativo de celular que você consegue ter o controle de todas essas corretoras em um único lugar. Quer conhecer a Tani? Na descrição desse vídeo tem um link para você acessar. Então, voltando ao assunto lá das pessoas que estavam tendo problemas de saques nessa corretora, né? As pessoas tentavam sacar e não conseguiam. Nessa época, o Gerald foi questionado e ele disse que o problema não era a corretora, o problema era que os fundos estavam presos em uma conta bancária. O banco estava retendo o dinheiro das pessoas e eles não tinham como resolver isso. Esse CEO era um nômade digital, ele vivia viajando e ninguém sabia o paradeiro desse jaguara. Tanto é que quando a suposta morte dele foi anunciada, ele estava lá na Índia, né, supostamente criando um projeto de caridade lá para os indianos. Eu lembro que quando eu recebi essa notícia bizarra, lá em 2019, todo mundo ficou chocado. Não por causa da morte do cara, mas sim pelo fato dele ser a única pessoa que tinha acesso às chaves privadas, a Cold Wallet. O que é uma Cold Wallet? A Cold Wallet é a carteira fria, que é uma hardware wallet, que fica com os fundos dos usuários. Numa corretora, fica um pequeno saldo na Hot Wallet, que é a carteira quente, a carteira aberta na internet. Geralmente quando tem um hack, uma parada de hack numa corretora, é a Hot Wallet que é assaltada, que é roubada. Então tem que ter uma grana na Hot Wallet, porque os saques, eles são processados automaticamente, então tem que ter um saldo para processar os saques. Deixa eu aproveitar aqui também para dar um recadinho para vocês, que nós já abrimos as turmas para o Bitcoin sem segredo. Então, se você quiser ter acesso a mais de 100 videoaulas, a vários cursos sobre tributação, sobre análise gráfica, análise fundamentalista, sobre exchanges, sobre carteiras, você consegue adquirir o Bitcoin sem segredo, o nosso programa, por um preço maravilhoso e acesso vitalício. Que história bizarra, cara. Somente o CEO tinha acesso a Cold Wallet, a carteira fria. Ele morreu e levou esse segredo com ele. E junto, cerca de 150 milhões de dólares de mais de 110 mil clientes que tinha nessa corretora. Falando nisso, cara, já pensou em fazer um criptotestamento? Um testamento aí para sua família? Imagina, só você tá na mesma condição desse cara aí. Só você sabe a sua chave privada. É importante você, seu cônjuge ou algum familiar importante, ou no seu testamento você colocar ali: a chave privada está dentro da caixa de descarga. Então lá em 2019 eu até cheguei a comentar, nem me lembro que vídeo que eu falei sobre essa história do Gerald, da Quadriga CX, mas eu disse que era um scam, essa merda. Eu não acreditei que o cara morreu e levou a chave privada. Não desceu, essa história não desceu. Mas a gente consegue deixar essa história mais bizarra ainda, vamos lá. Então a comunidade prejudicada começou a pesquisar a vida desse cara e toda a parada que envolvia esse cara. Começando lá no anúncio da morte do Gerald. Se você entrar aqui no Facebook, você vai perceber que o anúncio foi realizado mais de um mês depois, dia 14 de janeiro de 2019, e supostamente ele morreu no dia 9 de dezembro de 2018. Teve também um erro no atestado de óbito dele, onde o nome que estava lá estava escrito da maneira errada. Sem contar, cara, que no dia do enterro desse cara, o velório dele, foi realizado com o caixão fechado. E esses prejudicados, eles até mesmo desconfiaram da esposa, que talvez ela poderia ser uma cúmplice dessa história toda, ou até mesmo tinha, sei lá, envenenado ele. Mas a parada mais estranha, que é a suposta Cold Wallet, que foi perdido o acesso por causa da morte desse cara, analisando ela não tinha nada. Toda a grana que entrava em criptomoedas nessa quadrilha, quadriga, dá para dizer que é uma quadrilha mesmo,
Os caras entravam neles e eles mandavam para outras exchanges. Enfim, o cara, ele simplesmente operava com o dinheiro dos usuários. Fazia o quê? Fazia trade em outras corretoras, sei lá, provavelmente entrou no mercado de futures, alavancou tudo e tomou no Forex. E os usuários dessa corretora achavam que estavam negociando criptomoedas lá, não estavam negociando apenas números, né? Uma criptomoeda fake. Outra parada muito estranha é que o cofundador da quadrilha, que é o Michael Prattrin, ele tem um passado criminoso de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ele tinha até um outro nome falso. Sem contar que ele participava de um site de golpes com investimentos chamado Talk Gold, e ele tinha um parceiro com o codinome Septri. E pasmem, quem é esse parceiro? Eles descobriram que esse Septri era o Gerald, porque ele deixou um furo de dados. O cara simplesmente era um golpista desde os 15 anos de idade. Não sabemos de fato se o Gerald realmente empacotou, ou se ele fugiu com a grana, fez uma cirurgia plástica, tá com outro nome em algum outro país. Cara, todas essas coisas que eu falei, toda essa parada aí, tudo indica que o cara deu um exit scan. Se tivesse sido realizada uma autópsia do corpo, uma exumação, comprovando que o cara realmente morreu, aí dava pra engolir, mas não dá pra engolir. E você, acreditou nessa história aí da quadrilha CX? Comenta aí, cara, coloca nos comentários, sua opinião é importante pra gente.